Vamos ver agora uma situação muito comum em questões de vestibulares e provas e Enem. É quando fala de escala arbitrária. O que é isso, Franco? Imagine que você resolveu criar uma escala termométrica. Eu resolvi criar a minha própria escala termométrica. Escala X, escala nova. Pois é, mas eu não posso sair criando escala do jeito que eu quiser. Existe uma regra. Para você criar uma escala termométrica, você tem que padronizar, certo? Você tem que relacionar com as escalas conhecidas. Quais são as escalas conhecidas? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Porque essas escalas conhecidas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, já têm os pontos fixos pré-estabelecidos, ponto de fusão do gelo, ebulição da água, certo? Então, para eu criar a minha escala, eu tenho que, primeira coisa, escolher os pontos fixos para poder relacionar com as escalas conhecidas, para poder ter uma lógica. Então vamos supor que eu peguei a minha escala X e resolvi dar um valor de menos 10 graus X para o ponto de fusão do gelo. Menos 10 graus X, certo? Menos 10 graus X. E resolvi estabelecer 50 graus X para a ebulição da água. 50 graus X para a ebulição da água. Então essa é a minha escala, certo? Então se eu chego e falo para você assim, 30 graus X, está quente ou está frio? Num primeiro momento você não vai saber me responder. 30 graus X, está quente ou está frio? Menos 5 graus X, está quente ou está frio? Tem como eu saber, Franco, se está quente ou está frio? Exatamente. Tem. Como? Você vai relacionar essa sua escala arbitrária com uma escala conhecida. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. É mais comum relacionar com a escala Celsius. Quer ver? Eu vou relacionar isso com a escala Celsius. Pode ser? Ao relacionar essa escala arbitrária com a escala Celsius, olha o que eu vou ter. Olha o que eu vou ter aqui. Primeiro, os pontos fixos da minha escala X são esses dois, que eu criei. Os pontos fixos da escala Celsius já são pré-estabelecidos. Você tem que saber que o ponto de fusão do gelo na escala Celsius é de 0, isso a nível do mar, e o ponto de ebulição da água é de 100. Isso a nível do mar, a pressão de uma tempestade. Daí você tem que saber. Agora eu posso relacionar as duas escalas. Posso ou não posso? Agora eu posso. Eu coloco aqui, para uma certa temperatura em graus X, existe a relativa temperatura em graus Celsius. Então eu tenho que montar uma escala, eu tenho que montar uma relação de transformação entre essas duas escalas? Exatamente isso. E como que eu monto uma relação de transformação? Você vai fazer varetinha pelo varetão é igual a varetinha pelo varetão. Uma simples aplicação do Teorema de Tales, proporção de segmento. Esse segmentinho dividido por esse segmentão é igual a esse segmentinho dividido por esse segmentão. Franco, como assim? Vou te mostrar. Vem aqui. Eu posso escrever que TX menos 10, cuidado, hein? É TX menos 10, cuidado com isso. Dividido por 50 menos 10, você percebeu que é 50 menos o menos 10 é igual a TC menos 0, 100 menos 0. De boa até aí? Agora vamos resolver essa matemática. Menos com menos, geralmente dá mais. Então vai ficar TX mais 10. 50 menos 10. Menos com menos, dá mais, vai dar 60. Que é igual a TC sobre 100. Dá para eu simplificar isso? Claro que dá. Dá para eu dividir esses caras de baixo aqui por 10. Ao dividir por 10, eu corto os zeros.
cortei os zeros. Dá para simplificar mais? Dá para simplificar mais. 6 e 10 dá para dividir os dois por 2. 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Então eu terei que tx mais 10 sobre 3 é igual a tc sobre 5. Eu acabei de montar uma relação de conversão entre a escala x, que é uma escala arbitrária que eu inventei, com uma escala conhecida que é a escala Celsius. E você concorda comigo que eu tendo isso em mãos, eu consigo ou não consigo fazer a transformação que eu quiser? Se o problema me fornece uma temperatura em x, eu descubro em Celsius. Ou se ele me fornece em Celsius, eu descubro em x.